Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 6, nossa aula 4 falaremos hoje sobre conflitos e tensões no mundo atual. Conflitos e tensões do mundo atual. Segundo a ONU, existem atualmente 30 regiões do mundo com a presença de conflitos armados. A maior parte desses conflitos envolvem disputas por território, diferenças étnicas, religiosas e controle de recursos naturais. Existem ainda zonas de grandes tensões políticas, como é o caso da Coreia do Norte e do Irã. Outros casos incluem a presença em movimentos separatistas, alguns ligados ao terrorismo, criando estabilidade política e econômica. Foco das tensões na América, né? Vamos falar um pouquinho sobre as tensões que ocorrem aqui na América. Podemos citar inicialmente a Colômbia, né? Um dos conflitos mais antigos da América Latina surgiu em 1964, quando liberais colombianos fundaram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né? Popularmente conhecido como FARC-CP. Influenciados pelas ideias de Fidel Castro e sob a liderança de Manuel Marulanda. Buscam a criação de um Estado socialista, né? Refletindo até hoje no cenário político da Colômbia. Os Estados Unidos pressionam o exército colombiano para combater o comunismo, né? Porém, os rebeldes reagiram e criaram outro grupo de esquerda, né? O Exército de Libertação Nacional, o ELN, né? Como é conhecida a sigla dele, que junto com a FARC-EP, pelo mesmo ideal marxista. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, né? Como eu havia falado anteriormente, ocorre lá na Colômbia a Guerra Civil Colombiana, né, trouxe extremamente ligado ao tráfico de drogas internacional, pois a FARC e o Exército de Libertação Nacional financiava os custos de guerra através do tráfico de drogas e do sequestro de civis, fazendo também com que a violência no país matasse cerca de 30 mil pessoas. Em novembro de 2016, o presidente colombiano Juan Manuel Santos é o líder da guerrilha, né? E o líder da guerrilha, Rodrigo Landono, assinaram um acordo de cessar-fogo. Em 2017, as Farc entregaram todas as armas à ONU, né? Contudo, as armas pesadas ainda estão sendo localizadas e destruídas. Aqui nós temos algumas imagens, né, com relação ao Exército de Libertação Nacional e a Colômbia na Colômbia e também a FARC, né? Nós temos aqui fotos de alguns guerrilheiros, alguns conflitos armados que ocorreram lá. A guerra, falando sobre a guerra civil na Colômbia também, né, que deixou alguns mortos. Colômbia, crítico da paz com FARC, novo presidente. Exército Nacional de Libertação e FARC, as duas faces da guerrilha. Ex-líderes da FARC anunciam retomada dos conflitos. Entenda os conflitos armados, algumas charges, algumas notícias, sites de notícias falando sobre as FARC e o Exército de Libertação Nacional. Temos também áreas de conflito no México, né? Uma verdadeira guerra civil em função das disputas de território pelo tráfico de drogas que ocorre lá no México. Os conflitos são mais fortes quanto mais se aproxima da fronteira com os Estados Unidos, né? Principal destino dos entorpecentes contrabandeados. Como o lucro são muito altos, diversos grupos armados e gangues lutam para controlar o acesso às áreas por onde as drogas chegam nos Estados Unidos. Existem diversos cartéis atuantes no território mexicano, como os Cavaleiros Templários, Sinaloa, Juárez, Beltrão, Los Zetas,
Arellano Félix, que é o Tijuana, né? São todos grupos, né, que vivem em constante conflito, o que gerou muitas mortes, sequestros e corrupção política. Para financiar suas atividades, esses grupos criminosos extorquem dinheiro de comerciantes e até da população. Outra prática muito comum é a realização de sequestros, tanto para obtenção de resgate quanto para o transporte de drogas. Aqui nós temos mostrando um pouco sobre essa temática aí, né? O México é um dos países sem conflito mais mortífero, né? País sem conflito mais mortífero, a violência no México após 10 anos, campos de batalha entre cartéis, o México declara guerra. Isso aqui seria com relação ao muro, né? Ao muro que separa o México dos Estados Unidos, né? Podemos ver o muro que foi feito pelo presidente dos Estados Unidos e tinha como projeto a ampliação por Donald Trump. Aqui seria a Guerra Mexicana, né? Onde os Estados Unidos perdeu grande parte do seu território o México perdeu grande parte do seu território para os Estados Unidos, né? Vamos observar nesse mapa aqui antigo. Conflitos no México, os movimentos guerrilheiros, né? E aqui é Guerra México-Americana, né? Pela a região norte do México que foi tomada pelos Estados Unidos. Também podemos falar sobre o foco de tensão na África, né? Os conflitos na África são basicamente motivados por disputas territoriais, né? Golpes de estados que geram crises políticas, rivalidades tribais, motivados por questões étnicas ou religiosas, disputas por água, recursos minerais e imersão do povo na miséria. Essa é a pior situação aí, assim. Essa motivação são provenientes do processo de colonização do continente, da Guerra Fria, da intervenção de terceiros estados e de eleições conturbadas. Entre eles podemos citar o conflito ali assim entre Sudão e Sudão do Sul, né? A primeira guerra civil sudanesa ocorreu entre os anos de 1955 e 1972. Esse conflito bélico travado entre o governo do Sudão e rebeldes do Sul tinha por objetivo a separação da região sul do Sudão. Essa guerra civil dizimou cerca de 500 mil de pessoas, né? Cessou com um acordo conhecido como Tratado de Addis Abeba, que afirmou a independência e a autonomia da região sul do Sudão, criando então o Sudão do Sul. Porém, em 1983 iniciou-se a Segunda Guerra Civil Sudanesa, conflito que durou de 1983 a 2005. Essa guerra foi o embate entre a parte norte do Sudão e a parte sul. A motivação desse conflito foi a questão religiosa, né? O governo da região norte, que era muçulmano, tentou impor códigos de leis do islamismo em todo o país. Contudo, boa parte da população da região sul do Sudão era cristã e animista. O conflito mais atual no Sudão, né? Esse conflito bélico durou cerca de 20 anos e dizimou aproximadamente 2 milhões de pessoas. Em 2005 foi assinado um acordo de paz. A partir disso, né? Surgiu a região autônoma do Sudão do Sul. Essas guerras sudanesas tiveram como consequência um quadro de miséria, fome, doenças e muitos refugiados. Atualmente, o Sudão do Sul vive um quadro dramático de fome, né, e tem enfrentado problemas em relação ao número de refugiados que deslocaram para lá. O conflito mais atual do Sudão do Sul, de ordem política, é travado entre os rivais Salva Kiir, presidente do país, e Riek Machar, o líder
rebelde sudanês. Essa guerra civil estende-se desde o ano de 2013 e é motivada por esse conflito político e étnico que vitimou cerca de 10 mil pessoas e arruinou a economia do país. Temos algumas imagens, né, falando sobre esses conflitos aí, né, do Sudão e Sudão do Sul, né? Temos a área de conflito aqui, o Darfur, né, que seria uma das áreas de conflito entre o Sudão e o Sudão do Sul. Então é isso, pessoal. Vamos falar também, continuando sobre no continente africano, aí assim, a Nigéria, né? Os conflitos de ordem religiosa e disputa de recursos naturais assolam o país. Na região norte do país concentram-se muçulmanos, na região sul concentram-se cristãos. O conflito entre essas duas ordens religiosas já deixou milhares de pessoas mortas desde o ano de 1953. Em 2009, o conflito iniciado pelo Boko Haram, uma organização terrorista, vitimou cerca de 15 mil pessoas com o objetivo de combater os princípios ocidentais. Em 2014, esse grupo radical islâmico ganhou notoriedade quando raptou cerca de 270 mulheres nigerianas para serem escravas sexuais e para serem usadas em combates. Já no ano de 2017, segundo a Unicef, cerca de 83 crianças foram usadas como bombas pelo Boko Haram, o que chocou o mundo, né? Imagina a utilização de crianças como homens-bomba, né? Vamos dizer assim. Aqui temos algumas reportagens falando sobre esses conflitos na Nigéria, né? Aí tem fazendo uma crítica, um artigo falando quem se interessa pelo conflito na Nigéria, conflitos na Nigéria, nós temos a bandeira do país, nós temos aqui um confronto entre fazendeiros e criadores, provavelmente criadores de gado, ocorreu esse genocídio aí também. Temos alguns conflitos intercomunitários que ocorrem lá na África, a situação no nordeste da Nigéria, né, situação de fome catastrófica, a Nigéria corresponder às necessidades, né? Esse seria algum dos problemas da Nigéria aí. Vamos seguir. Falaremos também, permanecendo no continente africano, né, falaremos sobre Ruanda, né, o país no centro-oriental da África, formado pelos grupos étnicos Hutus, que representam cerca de 85% da população, e Tutsis, né, uma minoria que dominou o país por um longo período. Desde a colonização, acentuou-se uma grande rivalidade entre os povos Hutus e Tutsis, né? Entre os anos de 1990 e 1994 ocorreu a Guerra Civil de Ruanda. Nessa época, a oposição formada pelos Tutsis atacou as tropas do governo, cujo presidente era Juvenal Habyarimana, né, que ele era Hutu. O maior desdobramento dessa guerra civil ocorreu em 1994, ficou conhecido como Genocídio de Ruanda. O presidente Habyarimana foi assassinado. É um filme interessante aí que retrata esse conflito ocorrido em 1994. É um filme chamado Hotel Ruanda, né? Onde mostram esses conflitos aí entre Hutus e Tutsis. Esse genocídio, né, ocorreu por extremistas Hutus, né? Então começaram um intenso massacre, né, que vitimou 800 mil pessoas em Ruanda. Atualmente, como forma de evitar outros conflitos, é ilegal falar sobre etnia no país. O genocídio, além de dizimar o país, empobreceu mais a população, que vive em estado de miséria. Esse mesmo conflito entre Hutus e Tutsis acontece em Burundi, né? Um país vizinho de Ruanda. Aqui nós temos alguns dados aqui referente a Ruanda, né? Como por exemplo podemos observar a bandeira,
Ruanda, a barbárie, a modelo africano. Temos Ruanda aqui, os países ao entorno. Ruanda, geração pós-genocídio, tenta quebrar o silêncio. O mapa do continente africano. Ruanda novamente, Kigali, que é o nome da capital. Ruanda novamente, que seria o genocídio em Ruanda, mortos na África. Falaremos também sobre o país de Mali, na África também, onde vários grupos armados encontram-se no país e realizam diversos ataques, gerando uma crise humanitária. A população culpa o governo por discriminar grupos minoritários que alegam ser marginalizados. As revoltas desses grupos aconteceram nos anos de 1962, 2000, 2006, 2012, no território de Mali. Já existe uma missão de paz da ONU por meio da Operação Organização das Nações Unidas de Estabilização Multidimensional Integrada no Mali. Aqui nós temos alguns dados referentes ao país, onde nós temos a bandeira do país e tal, e algumas fotos trazidas de lá. Falar também sobre a República Democrática do Congo, recheado de conflitos de questões políticas, econômicas, étnicas e culturais. A República Democrática do Congo enfrentou inúmeros golpes de Estado e governos ditadores. A ONU já estabeleceu sem sucesso 3 missões de paz nesse território. Os atuais conflitos envolvem principalmente disputas de poder na política e na economia. No país, há a presença de diversos grupos armados. O governo de países vizinhos acusa o governo congolês de apoiar os grupos rebeldes. Aqui seria alguns dados referentes à República Democrática do Congo, Seguindo, falaremos sobre Angola, o outro país africano que vive em conflito, iniciado após a independência do país. O conflito na Angola perdurou por quase 3 décadas. A Guerra Civil da Angola iniciou-se em 1975 e cessou-se em 2002 por meio de acordos de paz. Essa guerra foi protagonizada pelo Movimento Popular de Libertação da Angola e pela União Nacional para a Independência Total da Angola, que travaram uma luta pelo poder. Considerada uma das guerras mais prolongadas do território africano, teve como vitorioso o Movimento Popular de Libertação da Angola em 2002, porém vitimou cerca de 500 mil pessoas, devastando o território angolano, que ainda vive a tensão desse conflito. Temos algumas fotos, desses conflitos que ocorreram em Angola, Lembrando que a ONU enviou algumas tropas brasileiras lá em missão de paz também. Se não me engano, no final do século XX, na década de 90, início dos anos 2000, se eu não me engano, as tropas brasileiras ainda estavam lá. Falaremos também sobre a Guerra Civil na Somália, De 1969, um golpe militar levou um general ao poder na Somália. Em janeiro de 1991, rebeldes derrubaram a ditadura militar e o país se dividiu em várias regiões, cada qual controlada por um clã ou grupo de clãs. Em maio de 1991, a região que anteriormente correspondia à Somália Britânica declarou sua independência com o nome da República de Somalilândia. Mais de 20 clãs armados em disputa territorial deflagraram uma guerra civil. Em 1998, o nordeste da Somália, conhecido como Puntland, também estabeleceu o seu próprio governo. Um novo governo somali foi formado fora do país em 2004, mas os conflitos continuam.
Aqui alguns dados, né, com relação à Somália, né? Também falaremos um pouco sobre os focos de tensão na Ásia, né, mudando de continente aí. Na Ásia, o principal ponto de conflito está localizado no Oriente Médio, mais precisamente no confronto entre árabes, israelenses e xiitas e sunitas, né? O Iraque, começamos pelo Iraque, as divergências estão ligadas à questão religiosa, econômicas, territoriais e étnicas. O país é protagonista de confronto com o Irã e o Kuwait, além da divergência externa com os Estados Unidos. Aqui alguns dados, né, entre o Irã, a guerra no Irã contra os Estados Unidos, muito comum, né? Falaremos um pouco sobre os curdos, né? Os curdos são uma etnia originária do Oriente Médio, né? E calcula-se que existem cerca de 30 milhões de curdos espalhados pelo mundo. Esse povo fez parte do Império Turco-Otomano e não recebeu um território para constituir um país independente após a Primeira Guerra Mundial. Hoje, além de lutar por um território autônomo, né, estão na linha de frente da guerra contra o Estado Islâmico. Aqui alguns dados sobre os turcos, né, os curdos, desculpa, a questão curda. Falaremos também um pouquinho sobre o Afeganistão, né? A instabilidade política está presente há décadas e é proveniente pela a religião, onde 20% da população é xiita e 80% é sunita. Além disso, existem as divergências e rivalidades entre as tribos nativas, promovendo um elevado número de refugiados, aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. Né? Temos também a situação da Caxemira, né? Consiste na disputa entre Índia e Paquistão por esse território desde 1947. O foco de tensão é estimulado pela intolerância, né, entre muçulmanos e hindus. Além disso, o problema é agravado porque as duas nações possuem armas nucleares. De um lado, nós temos o Paquistão, né? O Paquistão de religião muçulmana. Do outro, nós temos a Índia, né? De religião hinduísta. Temos também um conflito entre China e Tibete. O conflito teve início quando a China se tornou socialista, né? No ano de 1949. E quando no ano seguinte esse país integrou ao seu território o Tibete, que possui uma restrita autonomia. Na busca por uma independência total, monges budistas, sempre liderados pelo líder espiritual Dalai Lama, muito conhecido mundialmente falando, né, se rebelaram contra os chineses. Apesar disso, essa ação foi reprimida pelo exército chinês. Aqui podemos observar, né, onde fica o Tibete, né, que foi anexado ao território chinês, né, e ficou uma mínima autonomia ao país aí, assim, do Tibete, essa região do Tibete. Temos também a Indonésia, né, que seria esse conjunto de ilhas, né, é um país constituído por um enorme arquipélago integrado, né, um conjunto de ilhas aí, por cerca de 17 mil ilhas e abriga uma população estimada em 215 milhões de habitantes. Desse total, muitos são de etnias e religiões distintas, o que gera uma intolerância entre os grupos rivais e automaticamente confrontos armados. Temos também na Palestina, né, é uma região do Oriente Médio, na Ásia, localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Diversos povos viveram na Palestina durante milhares de anos. Em 1948, a maior parte da Palestina passou a formar um país chamado Israel. O espaço geográfico, que até 1948 pertencia completamente à Palestina, está hoje repartido entre três regiões. Uma corresponde a Israel,
e as outras a faixa de Gaza e a Cisjordânia, habitadas em grande parte por árabes de origem palestina, compreendem o almejado Estado da Palestina, mas continua ocupado por israelenses, na ausência de um tratado de paz definitivo. O povo palestino se encontra atualmente disseminado em países árabes ou em territórios reservados aos refugiados. A Palestina também é conhecida como Terra Santa, né, por ser um lugar sagrado para as três grandes religiões, né, tanto para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É uma região importante para os judeus, porque o antigo reino de Israel ficava lá e eles acreditam que Deus lhes havia prometido essa terra. Para os cristãos é importante porque Jesus vivia lá. E para os muçulmanos é o centro de vários locais sagrados. Após a criação de Israel, os palestinos foram tendo que deixar a sua terra. Alguns deram início ao movimento para ter seu país de volta e em 1964 formaram a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. De vez em quando, os palestinos atacavam os israelenses. Esses, por sua vez, revidavam os ataques. Na década de 1990, líderes israelenses e palestinos começaram a tentar encontrar uma solução pacífica para compartilhar a Palestina. Apesar disso, os combates continuam. Temos também o sionismo, né? O sionismo também conhecido como sionismo político, né? É o termo utilizado para se referir a um movimento político que surgiu na comunidade judia europeia no final do século XIX e que defendia a ideia de formação de um Estado nacional que abrigasse os judeus na Palestina. A partir dessa definição, é importante esclarecer que, quando surgiu o sionismo, não tinha apenas um caráter nacionalista, mas era um movimento que visava colonizar definitivamente a Palestina. Temos também a guerra na Síria, né? Começou em 2011, dentro do contexto da chamada Primavera Árabe, né? Onde houve a independência de vários países árabes, né? Quando houve também uma série de protestos contra o governo de Bashar al-Assad, em 1965. Com resposta ao protesto, o governo ordenou às forças de segurança que abrissem fogo contra os manifestantes, causando várias mortes. O dirigente máximo do país foi afastado. Entretanto, o presidente sírio respondeu como violência e usou o exército para se reprimir os manifestantes. Por sua vez, a oposição começa a se armar e lutar contra as forças de segurança, né? Os dois lados do conflito começam a impor o bloqueio de alimentos aos civis, também é interrompido ou limitado ao acesso à água. Por diversas vezes as forças humanitárias são impedidas de entrar na zona de conflito. Além disso, o Estado Islâmico aproveita a fragilidade do país e se lança para conquistar cidades importantes do território sírio. Temos também o conflito entre os sunitas e os xiitas, né? São dois grupos de muçulmanos que apresentam diferenças políticas e por isso estiveram muito tempo em conflito. Os conflitos entre sunitas e xiitas existem há séculos, ou seja, desde 632 d.C., ano da morte de Maomé. Esse fato foi propulsor para desencadear desavenças entre esses povos aí, que até os dias atuais cometem atos de violência entre eles. Muitos países foram palco desses conflitos, sobretudo o Líbano, a Síria, o Iraque e o Paquistão. Entre os membros dos grupos de xiitas e sunitas, eles cultivam o ódio e a aversão.
A Guerra Civil no Líbano, a Revolução Iraniana de 1979, os conflitos atuais na Síria e no Irã confirmam que a história de violência nesses grupos, infelizmente, está longe de ser resolvida. O Estado Islâmico, né, do Iraque e Levante, né, EI, é um califado, né? Lembrando que califado é uma forma islâmica monárquica de governo, embora a posição de califa nem sempre fosse hereditário. Representa a unidade de liderança política no mundo islâmico. A posição de seu chefe de Estado, o califa, baseia-se na noção de um sucessor à autoridade política e religiosa do profeta islâmico Maomé. É um califado, é uma atuação terrorista que controla regiões no Iraque e na Síria e baseia sua ideologia em interpretações radicais de determinados princípios do islamismo. Esse califado, um estado, é um governador. Um estado que é governado por uma autoridade religiosa, o califa, foi criado em 1929, em 29 de junho de 2014, e espalha o terror sobre a população das regiões que controla, perseguindo minorias e organizando ataques terroristas em outras partes do mundo, como os ataques recentes ocorridos na França. Sharia, a lei do islâmica, né? O Estado Islâmico impõe a Sharia, né? A lei islâmica, nos territórios denominados que perseguem minorias religiosas, além de lutar contra outros grupos islâmicos. A violência do Estado Islâmico é utilizada para impor o medo e, por conseguinte, o respeito nas regiões que controlam. Com o rígido controle da Sharia, o grupo impõe punições pesadas a todos aqueles que não conseguem o Corão, além de perseguir e matar cruelmente qualquer tipo de minoria, como cristãos, curdos, yazidis, homossexuais, entre outros. Esses seguidores conseguem manter sua jihad, ou guerra santa, com a venda de barris de petróleo, tráfico de mercadorias e doações de simpatizantes de várias partes do mundo. Temos também conflitos na Somália, né, localizado na região conhecida como o Chifre da África. Né? A Somália é dilacerada há 2 décadas pela violência de guerras internas entre governos e terroristas, gerando assim um fluxo constante de refugiados e deslocados internos, incrementado ainda por fatores como a grave seca que atinge a região. Esse cenário faz a Somália o 4º país mais gera refugiados do mundo, atrás da Síria, Afeganistão e Sudão do Sul, de acordo com o relatório mais recente da Global Trend 2016 do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, Acnur. São 1,1 milhão ao todo, 1,1 milhão ao todo, sendo que a maior parte deles está em países próximos, como Etiópia, Quênia, Iêmen, Djibouti e Uganda. Apenas nesse ano, cerca de 4,3 mil novos somalis chegaram à Etiópia. A Europa também, né? Foco de tensões na Europa, a questão do povo basco, podemos relatar, né? O povo basco está distribuído no nordeste da Espanha e sudoeste da França. Essa etnia luta pela independência política e territorial há pelo menos 40 anos. Os bascos correspondem a um grupo social de origem não identificada e que provavelmente teria chegado à Península Ibérica há 2.000 anos. Em todo esse tempo, as nações que estão subordinadas
conservam seus princípios, aspectos culturais, como a língua, a euskara ou vascoço, costume e tradições. Apesar dessa luta, no ano de 1959 foi criado um movimento com ideias socialistas separatistas, denominado UETA, Euskadita Askatasuna, ou Pátria Basca e Liberdade, que com o seu surgimento iniciaram os atentados, sobretudo às autoridades políticas. Temos também a Irlanda do Norte, né, ou Ulster, o Exército Republicano Irlandês, popularmente conhecido como IRA, né, sigla para Irish Republican Army, foi um dos mais ativos grupos terroristas do século XX. Sua atuação ficou marcada pela formação de grupos paramilitares que arquitetavam diversos atentados terroristas contra seu maior alvo, que era a Inglaterra. A oposição à nação inglesa era propriamente motivada pelo interesse de tornar a Irlanda do Norte uma região politicamente independente da Inglaterra. Outra questão era motivada, a ação desse grupo também tinha que ver as diferenças religiosas encontradas no território norte-irlandês. A maioria da população, cerca de 60%, era praticamente de cristianismo protestante e por isso acabavam impondo seus costumes e interesses políticos em oposição a uma minoria de católicos. Com isso, parte dessa minoria religiosa viu o discurso nacionalista militar e anti-britânico uma via de afirmação política e religiosa. Temos também os Balcãs, né? Outro caso de foco de conflito no continente europeu e tem relação com a Península Balcânica, né? O desconforto ou descontentamento, nesse caso, diz respeito às questões étnicas, uma vez que estão inseridos na região diversas origens de povos, como os sérvios, croatas, eslovenos, montenegrinos, macedônios, bósnios e albaneses. As divergências cotidianas entre esses povos são desenvolvidas ao longo de muito tempo. O que provoca tensão nessa região é a temática nacionalista e étnica, né? Temos também a região da Crimeia, né? A província semi-autônoma da Ucrânia, localizada em uma península do sul do país. Revelam as relações existentes entre os ucranianos e os russos, desde a extinção da União Soviética. A população dessa região, em sua ampla maioria, utiliza o idioma russo e mantém-se mais vinculada a Moscou do que propriamente a Kiev, a capital da Ucrânia. Assim, com as recentes transformações que marcaram a política do país, a província em questão passou a tornar-se palco de extrema instabilidade política. Essa península, né, possui uma importância econômica e uma outra estratégica, né, configurando-se como uma importante via de ligação entre o Mar Negro e o Mar de Azov, servindo também de entreposto comercial para a Europa, além de ser uma grande produtora de grãos e alimentos industrializados. Por outro lado, a Europa e os Estados Unidos objetivam diminuir a influência russa na zona formada pelas ex-repúblicas da antiga União Soviética, né? Aqui nós temos a Crimeia, né? O Mar Negro e aqui o Mar de Azov, né? Kiev, né? Capital da Ucrânia, Rússia. Então é isso, pessoal. Espero ter entendido um pouco aí, uma aula um pouco extensa, né? Mas de suma importância para a gente entender os conflitos mundiais ali assim em cada continente. Um abraço a todos, até a próxima.